Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, como prometido, a carta de suicídio de Getúlio Vargas, tá? Ó, só um aviso, nós não teremos questões sobre essa aula, tá? As questões já foram feitas, disponibilizadas lá na terça-feira, que teve aquela aula com 3 professores, né? Vocês estavam presentes, foi muito bacana, adorei a aula. Então foram só sobre Guerra Fria as questões, beleza? Sobre o que foi apresentado. Nessa aula, como eu prometi para vocês, a gente vai fazer uma leitura da carta de suicídio que o Vargas deixou após cometê-lo, tá? Então vamos analisar ponto por ponto dessa carta, muito interessante. A escrita é de 1950, tá? Então não estranhe meus erros, porque é difícil ler uma carta de um presidente que falava tão eloquentemente, o cara falava muito bem, escrevia muito bem, as palavras não fazem parte do nosso repertório, então vai ter alguns erros aí, tá? Se cometê-los, me perdoem. Algumas coisas eu sei, outras não vou saber, então vou tocar a vida, beleza? O mais importante é a questão política analisada por trás de toda essa carta. Então olha lá. Deixo a sanha, fúria, tá? Dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados, todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices, olha, começou, foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos de uma publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. Acrescentem-se à franqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam. A felonia, nem sei o que é isso, galera, de hipócritas e traidores a quem beneficiei com honras e mercês, e a insensibilidade moral de sicários que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país contra a minha pessoa. Vocês estão vendo o tamanho, né, da raiva e da mágoa que ele está tendo ao morrer. Então é um contexto muito pesado, né? Amigos que não protegeram ele, mesmo tendo em cargos poderosos, podem ser militares, tá? Ou candidatos, né, políticos, né, também de maior envergadura, que estavam ali e não fizeram nada contra esses ataques que a mídia gerava, não gerava, não era uma mídia como a nossa de hoje, tá, galera? A mídia daquela época ela era partidária mesmo, então temos deputados, temos prefeitos, a gente tem pessoas que vão cuidar de rádio, sabe? E eles vão descer a lenha na rádio, não tá nem aí. Não tinha um compromisso em falar a verdade como hoje em dia, tá? Hoje em dia, se um jornal ele mente sobre ou ele inventa sobre algum candidato ou político ou qualquer pessoa, ele tem que se retratar, né? A justiça determina ele se retratar, como foi o caso do Brizola. O Brizola foi ofendido pela Rede Globo e o Cid Moreira teve que ler uma carta do Brizola, obrigatório pela justiça, o juiz determinou a leitura de uma carta do Brizola em rede nacional, no Jornal Nacional. Então, assim, foi do caramba esse momento. É isso que um jornal tem que fazer quando ele comete erros. Pedir desculpas e se retratar quando é invenção de notícias, tá? E que pode ser até criminoso. Então, é de uma responsabilidade muito grande. Naquela época não tinha isso. Bom, onde é que eu parei? Se a simples renúncia ao posto a que fui levado pelo sufrágio do povo, pelo voto, né? Sufrágio significa voto, me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, o bom grado renunciaria. Mas tal renúncia daria ensejo, daria força para
para com fúria perseguirem-me e humilharem. Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. Olha a denúncia que ele está fazendo nessa carta. Essa carta é maravilhosa. O problema é que ele morreu, mas vai ser maravilhosa. Velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor. Deus. Não de crimes que cometi, ora, porque se opunha aos próprios interesses nacionais, ora, porque exploravam impiedosamente os pobres e os humildes. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos. Que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Fariseus é um grupo que perseguia os hebreus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. Gente, ele nunca foi esquecido, né, pela população brasileira até hoje. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, olha isso, olha o que ele está dizendo aqui. Olha isso daqui. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios, vários anos, de domínio e expoliação, né, de saques e destruição, dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução invencível. Está citando a Revolução de 30. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Ele está falando dos ricos aqui, dos burgueses que iam contra o trabalho, os direitos trabalhistas que ele foi criando. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Ele mandou um negócio de lei, né, um plano de lei para taxar grandes fortunas. Foi detida no Congresso, o Congresso não deixou passar. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios, porque ele criou o salário mínimo e ele aumentava o salário mínimo toda vez, né, aumentando a qualidade de vida das pessoas. E a galera ficava puta com isso. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E, imagina ele, tadinho, vendo o que aconteceu com a Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma, isso mesmo. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Ele joga para o povo esse discurso toda vez, né, de que ele atuava em função do povo e do humilde. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio,
todo esquecimento, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado, que cai desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Olha isso que esse cara tá falando. Quando alguém lê isso numa rádio, quando alguém lê isso no jornal, ele desmorona, o povo daquela época desmorona a chorar. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro. Eu ofereço em holocausto a minha vida. Gente, aves de rapina. Qual animal tem na bandeira nacional, né, como símbolo nacional, uma águia, uma ave de rapina? Bom, o Chile também tem o condor, mas não é dele que a gente está falando. A gente está falando o Chile, né? A gente está falando dos Estados Unidos of the America, esses caras aí, tá? Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos... Peraí, eu acho que... O holocausto é entregar sua vida à morte, tá? Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Gente, isso aqui é o discurso da montanha de Jesus Cristo. Depois vocês dão uma olhada no discurso da montanha. Ele toca nesses pontos. Genial o discurso do Vargas. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vós vilipendiarem, não sei o que é isso, sentireis no pensamento a força para a reação. Olha o que ele está dizendo, ele está se tornando um espírito, ele está se tornando uma alma brasileira, onde todos, quando passar fome, sentir dificuldade, serem humilhados, Vargas estará junto com eles para dar força. Gente, olha que loucura que esse texto é num nível muito top, assim, de criação, de imaginário, né? As pessoas que estão lendo estão ficando doidas nessas horas, né? Vamos lá. Meu sacrifício vos manterá unidos e o meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Sagrada, galera, olha a palavra sagrada. Ao ódio respondo com o perdão. Puta merda, que tacada de mestre, que tacada de mestre. Em vez de violência, né, ser deflagrada aqui como vingança, não, será o perdão. Quer mais cristão do que isso, galera? É o que eu estou falando, ele está se apoiando muito no discurso religioso, nas leituras, no imaginário religioso das pessoas. O Brasil, é por isso que ele é um grande estadista, ele sabe com que povo ele está falando. É um povo religioso. Então, quando ele usa discursos muito próximos de Jesus, quando ele usa palavras como perdão, sagrado, ele sabe que ali está a conexão. E eu vou além, quer ver? Fica vendo. Olha essa parte aqui, ó. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo. Mano, quem foi escravo? Qual a população que é majoritária no Brasil nesse exato momento, na época Vargas e até hoje, era majoritária, né, em número, né, demograficamente falando, que foi escravo? O povo negro. Ele está falando desse povo também agora. Olha aí, ele relaciona, ele está falando dele mesmo, mas ao mesmo tempo ele relaciona outro grupo e traz esse grupo, aproxima ele para perto dele. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Ixi. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e o meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado e pedido de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Vixe. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo, caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954. Getúlio Vargas. Caramba, velho, que texto é esse? Maravilhoso. Sim, velho, pena que é uma carta de suicídio, mas é uma loucura isso daqui, né? É uma loucura. O que ele diz. Essa frase aqui, ó, saio da vida para entrar na história, é uma das frases mais famosas de todo o país. E é impactante, assim, né? E ele entrou mesmo para a história. Quando você lê, você estuda a história do Brasil, você tem que ler Vargas, você tem que ler a história do período desse cara, porque o que ele fez, tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, foi em grande magnitude. Foi em grande magnitude, tá? Então, quando nós entendemos o que é eu vou explicar para vocês o que é o conceito de estadista. Nem todos os presidentes são estadistas, tá? O que é um estadista? É quando ele planeja um tipo de estado. Vargas, 1930 até 45, quando ele governa, não era Vargas, no Estado Novo, ele molda um novo tipo de Estado brasileiro. E esse novo tipo de Estado vai ser um Estado que será até ditadura militar. As pessoas que vão governarão segundo a premissa do Estado de Vargas, tá? Até 64, quando entra a ditadura. A ditadura segue inclusive algumas questões como investimentos estatais e tudo mais. Mas é um tipo de Estado que surge com o Getúlio Vargas. Isso quer dizer um estadista, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Nossa aula foi essa hoje. É uma leitura sobre a Carta de Vargas. É muito bacana fazer essa leitura para entender. Poucas pessoas leem. Com uma leitura, né, entendendo o que ele está querendo falar, onde ele está querendo bater, onde que ele está querendo aproximar. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês, essa curiosidade aí, a gente ler essa carta. Um forte abraço para todos, um bom final de semana.